Olá! Dando sequência ao estudo da morfogênese externa do embrião, nesta videoaula vamos abordar o tema formação dos membros. Enquanto a face se forma, há também a formação e desenvolvimento dos membros. Vamos voltar aqui por volta do 26º dia da gestação em humanos, onde nós observamos uma face rudimentar em desenvolvimento. Aqui nós podemos observar os arcos faríngeos ou branquiais, também em fase inicial de desenvolvimento. Observem que nessa imagem já existe uma projeção dorsal e uma outra projeção ventral, claro, bilateral, não é visível nessa imagem porque nós estamos visualizando apenas um dos lados do embrião. Projeções essas que nós chamamos de brotos dos membros. Aqui no caso, broto do membro superior e aqui, broto do membro inferior. O que é um broto? O broto do membro nada mais é do que uma projeção de células do mesoderma, de células mesenquimais, fazendo um abaulamento, né? Na verdade, essas células proliferam e fazem uma projeção, um abaulamento no ectoderma de revestimento, dando origem a essas estruturas que constituem os brotos dos membros, né? O primórdio do desenvolvimento dos membros superiores e inferiores aqui no embriãozinho. Mas observem que cranialmente nesse broto do membro há uma crista ectodérmica apical. Essa crista ectodérmica, porque ela é constituída pelo ectoderma, é responsável por estimular o desenvolvimento, a proliferação de células do mesênquima. Células do mesênquima que vão proliferar e vão se diferenciar, dando origem aos tecidos que vão constituir todo o membro. Tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso que se converte a tecido ósseo, tecido muscular, tecido conjuntivo denso para formar ligamentos, formar tendões. Então, no broto do membro, nós vamos ter aqui uma crista ectodérmica apical estimulando a proliferação de células do mesênquima. Observem mais uma vez, ao mesmo tempo que a face encontra-se em desenvolvimento, nós temos aqui um crescimento contínuo do broto do membro superior e do broto do membro inferior. Lembrando, são 2 brotos inferiores e 2 brotos superiores. Observem aqui os membros já numa condição considerável de desenvolvimento. Conseguimos visualizar o início da formação dos dedos, que nós chamamos ainda de raios digitais. Observem que eles ainda não são individualizados, eles apresentam uma chanfradura entre esses raios digitais. Mas nós temos que imaginar que estamos visualizando os membros externamente. Internamente está ocorrendo um processo de diferenciação tecidual, inclusive para a formação dos tecidos que vão dar origem a tecido conjuntivo, a musculatura, estruturas cartilaginosas que depois vão ser trocadas por tecido ósseo, inclusive dos raios digitais. Assim como tínhamos no ectoderma uma crista ectodérmica apical estimulando a formação do broto do membro, com a formação dos raios digitais, teremos aqui uma crista ectodérmica digital que vai estimular o desenvolvimento dos tecidos desses raios digitais para a formação plena dos dedos. Observem aqui o desenvolvimento contínuo do membro, ao mesmo tempo que ocorre uma diferenciação dos tecidos para a formação de tecido ósseo, de ligamentos, de tendões, de tecido conjuntivo em geral, que vai caracterizar a estrutura do membro, de músculos, né? Já visualizamos aqui o início dos raios digitais. Então, raios digitais ainda bem rudimentares, mas reparem que estruturas do dedo, né, no caso aqui das falanges, já em diferenciação. Reparem as articulações já em início de formação também. E aqui, mais uma vez, o membro visualizado externamente, né, com articulação do cotovelo, com articulação do joelho, com separação dos raios digitais, caracterizando a formação dos dedos. Mas observem que a angulação do membro inferior ainda é muito semelhante à angulação do membro superior. E nós vamos ver na próxima imagem que esses membros vão apresentar uma rotação
para caracterizar o posicionamento anatomicamente correto do membro da espécie. Como assim? Observem aqui que esse ângulo do cotovelo está diferente desse ângulo do joelho. Porque no caso desse braço esquerdo, houve uma rotação do membro no sentido anti-horário, ficando o cotovelo para trás. Ao passo que da perna esquerda, houve uma rotação do membro no sentido horário, caracterizando a articulação do joelho cranialmente, para frente. Então isso é comum nas espécies de animais domésticos, durante o desenvolvimento dos membros, das articulações, que ocorra uma rotação em sentidos opostos dos membros superiores e inferiores. Observem que ao passo que os membros estão bem desenvolvidos, a face também já se encontra em estágio avançado de desenvolvimento. E estamos aqui exatamente com 8 semanas, 56 dias de gestação. Um período importante, porque se nós olharmos o embrião nessa etapa do desenvolvimento, observem que a gente já consegue muito bem caracterizar de qual espécie ele se trata, né? No caso aqui da espécie humana. Nós estamos exatamente com 8 semanas na transição da fase embrionária para a fase fetal. Esse embrião apresenta 3 centímetros de comprimento e inicia-se então uma fase fetal, onde ele vai apresentar um amplo crescimento, uma formação e amadurecimento dos diversos sistemas, que ainda são bem rudimentares. Sistema digestório, sistema urinário, reprodutor, que vai se desenvolver plenamente durante a fase fetal. Então, 56 dias caracteriza aí na espécie humana a transição de embrião para feto. Nessa fase de transição, o embrião já apresenta características morfológicas típicas da espécie. Então, nós temos aqui um início da fase do desenvolvimento fetal. Reparem que nós já temos membros bem formados, face bem formada. Uma vez que nós compreendemos como é a formação dos membros, nós podemos também compreender possíveis falhas nesse desenvolvimento de membros. Então, reparem aqui uma criança onde os membros superiores se desenvolveram de forma muito rudimentar. Algum fator, né, seja ele externo, seja ele um fator ambiental ou um fator tóxico, ou mesmo uma falha na expressão gênica, desencadeou aqui uma má formação dos membros. É bom a gente lembrar que na década de 50, 60 foi lançada no mercado uma droga chamada talidomida, que era utilizada para combater enjoos. Posteriormente ao seu lançamento, descobriu-se que a talidomida ela inibia a proliferação de células do broto dos membros, um efeito colateral totalmente indesejado. E nasceram muitas crianças aí na década de 60, 70 com má formação dos membros, às vezes até com ausência de formação dos membros superiores e inferiores em decorrência da ingestão pela mãe da droga talidomida durante os primeiros meses de gestação. Nós vimos aí, principalmente no segundo mês, final do primeiro mês e segundo mês de gestação, o período em que ocorreu a formação plena dos membros nos embriões humanos. Aqui uma falha na formação da mão, uma formação incorreta de dedos, né, que nós chamamos aqui no caso de ectrodactilia. Aqui no caso uma polidactilia, número maior de dedos do que aquele característico da espécie. Lembrando que a polidactilia é uma alteração genética, de origem genética, né, portanto pode ser hereditária. Uma patologia chamada de sindactilia, né, que é uma permanência da junção, união de dedos. Não houve aqui uma separação como deveria ocorrer dos dedos, né? Aqui talvez uma má formação dos raios digitais, uma incompleta separação da membrana nos raios digitais, caracterizando aqui a união, a junção de dedos. Aqui nós podemos observar uma cadela com aplasia de membros torácicos, ou seja, não houve formação dos membros torácicos, muito provavelmente por alguma interferência no processo de desenvolvimento do broto dos membros torácicos durante o desenvolvimento embrionário. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa videoaula de formação dos membros e até a próxima.